Bom, pessoal, bom dia a todos. A gente começa com mais um webinar nosso, hoje com a ilustre presença do professor Fabiano. O professor Fabiano, tive o prazer de participar aí de um curso de especialização de transportes pela Fundação Vonzolini, sei lá, uns 10 ou 15 anos atrás, e ele foi docente aí de uma das matérias do curso, e de lá a gente acabou criando aí um relacionamento, alguns outros eventos a gente acabou se encontrando, né, e procurando trabalhar muito com qualidade de conteúdo, que a gente fez o convite, e ele prontamente aceitou. Primeiro agradecer a participação dele. O professor Fabiano, ele é gerente de projetos e professor de pós-graduação em logística e supply chain da Fundação Vonzolini USP, coordenador lá no Cislog, do Centro de Inovação em Sistema Logístico da Poli, da USP, engenheiro de produção com mestrado em Engenharia de Sistema Logístico da Escola da Poli, da USP, e com certificação internacional da API CS, né, Basics of Supply Chain Management. Professor Fabiano, mais uma vez a gente agradece aí pelo tempo, pela troca de experiências, né, que você está podendo compartilhar. Reforço que a grande motivação de a gente trazer esse tema à tona foi numa apresentação que eu tive a oportunidade de assistir, que o professor Fabiano trouxe no Cislog lá na USP, há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Ele trouxe um levantamento de mercado aí sobre boas práticas de sustentabilidade em empresas de transporte e logística, né? Obrigado, viu, professor Fabiano? Eu que agradeço, Thiago. Bom dia para você, bom dia a todos também que estão participando aqui com a gente desse webinar. Acho que mais do que essa questão da gente apresentar, né, um pouco de compartilhar também, trocar algumas ideias. Esse tema de sustentabilidade no transporte está muito novo ainda tem muita gente começando, na verdade, né? Então, o que a gente está dizendo são algumas tendências, alguns esforços de algumas empresas estão fazendo para melhorar essa questão, ou colocar na agenda essa questão de sustentabilidade. Bacana. É um tema novo, é um tema que gera bastante interesse, né? Até porque, pelo pouco que a gente conseguiu levantar, são pequenas ações, né, que cada companhia adota em termos de processo no seu dia a dia e que fazem uma grande diferença lá na frente. O modo do webinar, né, ele segue um padrão aí de uma conversa, né? A gente tem um roteiro de perguntas. Nós iremos abrir para perguntas dos participantes no final da apresentação. A gente vai abrir um tempinho para algumas dúvidas, né? Então, queria agradecer mais uma vez o tempo de todos, né? E desejar aí uma boa conversa para todos, né? Professor Fabiano, por que as empresas estão cada vez mais interessadas em práticas de sustentabilidade no transporte rodoviário de cargas? Tá. Eu gostaria de dizer que as empresas de transporte estão buscando a sustentabilidade, que parece ser a coisa certa a fazer, né? Mas na prática o que a gente vê no mercado é que é uma demanda dos contratantes, dos embarcadores, da indústria, que tem metas ou objetivos globais que precisam entregar, principalmente com relação à questão das emissões, do gás do efeito estufa, a descarbonização, e que essa meta acaba sendo de alguma maneira desdobrada para o transportador, porque no Brasil o transporte essencialmente ele é terceirizado. Então, na verdade, as empresas de transporte rodoviário estão tendo que apoiar, se não fazer, na verdade, né, atingir essas metas de sustentabilidade para os seus clientes. Então, acho que essa, para mim, é a principal motivação que eu vejo. Mas se estiverem fazendo isso para o bem, é melhor ainda, né? Sim. Eu concordo contigo, né? A iniciativa, na verdade, ela está partindo das indústrias, né, que têm compromissos ambientais aí, principalmente em multinacionais, compromissos globais, né? E, lógico, aí a própria indústria acaba transferindo essas metas e solicitando a colaboração da cadeia de fornecimento como um todo, né? Sim. Legal. E, professor Fabiano, quanto do transporte global de mercadorias é responsável por as emissões de dióxido de carbono? Bacana. Tem alguns números, se a gente puder colocar a apresentação nos slides, vai apoiar um pouco essa conversa. Mas, de uma maneira geral, a apresentação coloca, assim, então, temas
são difíceis, porque quando a gente olha transporte, ele não responde exatamente, não separa o que é transporte de pessoas de transporte de carga, olha transporte de uma maneira agregada, né? Mas o número geral, na verdade, a gente está falando algo em torno de 15%. Desculpe só Tá. o cuidado aqui, eu vou precisar voltar à O apresentação slide. para o slide certo. Legal. Tá aqui, ó. Então, cerca de 15% das emissões de gases de efeito estufa estão relacionados a transporte. Como eu ressaltei, né, transporte tanto de passageiros quanto de carga. E quando a gente fala desses 15% de emissões globais, né, números de 2019, mais de 70% estão relacionados ao transporte rodoviário. Então, aquela sensação de que a gente usa muito o transporte rodoviário e ele é mais emissor, né, mais poluente do que os demais modais. Então ele aparece, na verdade, com uma posição bem significativa. Então o transporte rodoviário de cargas responde por mais 70% desses 15% das emissões globais. Tá? E se a gente olhar no gráfico, que vai ver os principais fatores, né, de emissão estão relacionados à geração de energia, muito aquela matriz de energia que não é limpa, né, diferente do Brasil, né, de maneira global, que usam a questão de térmicas, combustíveis fósseis, gás, para poder fazer a geração de energia. A questão da agricultura e a indústria são os três principais. Transporte parece aqui como o quarto grande contribuinte para essas emissões globais. Tá? Legal. Falando um pouco de modais de transportes, né? Quando a gente tenta trabalhar aí num conceito de multimodalismo, né? Falando um pouco da questão da cabotagem, principalmente nessa questão de sustentabilidade, né? Quais são os benefícios aí da cabotagem para esse transporte de cargas? Tá. Em termos de eficiência energética, a cabotagem é o melhor dos modais. E essa eficiência energética acaba se traduzindo com menor emissão. Então, não é que ele é realmente um modal menos poluente por si. Na verdade, por ele ter uma eficiência energética, ele gastar menos combustível por tonelada transportada por quilômetro, ele acaba sendo um menor emissor. Então, do ponto de vista ambiental, a cabotagem seria o modal assim, ideal para se buscar, para se ampliar nessa matriz de transporte das empresas para conseguir reduzir as emissões. Só que a gente tem restrições também, né? Assim, essa é uma outra forma de pensar e de trabalhar. Quando você fala no transporte rodoviário, você consegue ligar de manhã com a transportadora ou passar um convite, né, uma chamada, e o caminhão, no final do dia ou talvez na manhã do dia seguinte, esteja pronto para carregar no seu centro de distribuição. Na cabotagem não funciona bem assim, né? Você precisa reservar com muita antecedência, provavelmente você vai pagar o espaço desse navio de cabotagem, mesmo que não utilizar. Então, são uma série, você precisa ter um contrato com volumes garantidos, né, um prazo maior. Então, é uma nova forma de encarar a logística. Normalmente também se entende que os lead times de entrega também são mais dilatados. Então, assim, transporte rodoviário e cabotagem são mundos diferentes em termos de operação e planejamento, né, dessas operações logísticas. Sim, né, o rodoviário se acaba tendo um pouco mais de flexibilidade, né, em relação aos outros modais, né? Flexibilidade e até alguma, como é que a gente pode chamar? Garantia de fornecimento, porque se uma transportadora não consegue atender, você tem uma série de outras transportadoras para buscar. Na cabotagem, você tem poucos players. Na verdade, você fica um pouquinho à disposição de poucos fornecedores também. Então, essa questão da facilidade de fornecimento, de se buscar alternativas de fornecimento, também diferenciam bem os dois modais. É um desafio. Sim, cabotagem não é fácil, assim como o transporte rodoviário, né, para especialistas, cabotagem exige ainda um planejamento mais detalhado. Bacana. E falando um pouco, professor Fabiano, do crowdsourcing, né? O que é o crowdsourcing e como ele pode ser aplicado na logística? Essencialmente, o crowdsourcing a gente pode traduzir de uma maneira, são utilizar recursos de muitos players, compartilhando esses recursos para poder reduzir esses custos ou garantir uma maior disponibilidade e redução de ociosidade. Tá? A gente fala como se fosse um compartilhamento de ativos. Imaginar que você tivesse, não uma transportadora, mas você tivesse um pool de empresas com frota própria e que pudessem compartilhar esse pool de caminhões para fazer os transportes
trabalhando diferentes sazonalidades para poder aproveitar melhor esses ativos. Tá? Esse é um pouco do sonho. Um pouco a questão da referência, exemplos mais práticos, a gente vê tanto no transporte de passageiros, acho que o Uber é uma referência disso, quer dizer, todos com seu veículo particular, se cadastrando numa plataforma, compartilhando esse ativo para que outras pessoas possam usar esse transporte. E no caso de armazenagem, acho que é até mais fácil de identificar do que caminhão em si, né? Compartilhar caminhão é um exemplo mais difícil, mas armazenagem é um pouco isso. Você tem armazéns compartilhados numa rede que possam ser utilizados por diferentes indústrias, diferentes embarcadores para poder armazenar os seus produtos. Legal. A gente pode utilizar esse conceito de crowdsourcing para, no caso do transporte rodoviário de cargas, né? No caso de segmento de cargas fracionadas, né, encomendas. Seria um pouco desse conceito? Né? Por exemplo, a gente coloca lá um roteiro de coleta que a gente utiliza hoje e aquele veículo ele acaba sendo compartilhado com vários clientes que a gente está coletando esse material quando a gente faz o transbordo para uma transferência. Sim. Também é o compartilhamento. O conceito seria também parecido? É um pouco, porque na verdade aí você tem a propriedade do ativo que é de uma única transportadora, único prestador de serviço. O conceito do crowdsourcing é que você teriam empresas com seus próprios veículos compartilhando esses veículos. Entendi. Então você imaginar como foi a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo com os jornais. Eles juntaram-se e uniram esforços montando uma logística, uma empresa, né, uma sociedade exclusiva para fazer a logística, compartilhando os ativos para fazer as entregas. Então aí a ideia de quem são os ativos. Quando uma transportadora faz isso, ela está prestando serviços para vários clientes. Né? Mas o ativo é de uma empresa só. O ativo é de uma empresa só. O princípio de conseguir otimizar melhor o equipamento, reduzir os custos, porque se cada um mandasse essa carga fracionada com seu veículo, seria muito ocioso, seria muito caro, né? Então, a ideia é que o trabalho da transportadora faz, só que aí o conceito é que os próprios embarcadores tivessem os veículos para compartilhar esses espaços, essas rotas. Tá? Entendi. E falando um pouco agora sobre combustíveis alternativos, né? Por que a busca por combustíveis alternativos é importante no transporte rodoviário de cargas? Porque ela está ligada essencialmente às reduções do gases de efeito estufa. Então, quando você busca um combustível alternativo ao diesel, você está essencialmente buscando uma redução de emissões de carbono. Tá? Essa é a ideia, assim, reduzir essa pegada de carbono, descarbonização, está associado a esses combustíveis alternativos. E o que chama a atenção, né, trago aqui alguns exemplos, algumas referências, como você tinha comentado, Thiago. A DHL com a BYD trabalhando a questão de carretas. A gente fala de veículos elétricos, né? Normalmente lembra de distribuição urbana, né? Aqueles carros que andam na cidade fazendo entregas e coletas, né? Mas então eles falam, as grandes emissões no transporte estão associadas ao longa distância, né? Às grandes distâncias, aos veículos mais pesados. Então já existe uma tendência de uma segunda geração de veículos de carga elétrico mais pesados. A outra referência... Pois não, Tiago. Perdão, e o que eu acredito também, professor Fabiano, eu queria ver se você compartilha dessa opinião, né? Até pouco tempo atrás, a matriz energética estava 100% concentrada no diesel, né? Sim. Lógico que a gente veio numa crescente evolução de tecnologia, principalmente com o advento do Euro 5, do Arla, onde você vem trazendo uma queima do combustível mais eficiente e jogando muito menos dióxido de carbono na atmosfera, né? E aí, vamos colocar talvez de uns 2 anos para cá, talvez 3, com muito... Vamos para o cenário do Brasil, né? Não sei, não tenho referência internacional. Que começaram a trazer esses veículos elétricos, agora veículos a GNV, a biometano, né? E eu acredito que futuramente vai haver talvez uma diversificação dessa matriz energética para abastecimento dessa frota, né? Diferente do que é o diesel hoje, que está 100%, ou até pouco tempo atrás, estava 100% no combustível óleo diesel, talvez essa diversificação de veículos menores ou rotas mais curtas no elétrico, muito por conta de autonomia, de bateria e tudo mais, e talvez esses veículos de médio percurso, né? Em combustíveis ainda como GNV ou biometano. Você tem essa percepção? Você tem, olhando a longo prazo, talvez a médio e longo, né? Talvez daqui a 10
5, 10 anos, como é que você acredita que estaria essa matriz energética? Vamos lá. Um pouco essa questão, né? Quando a gente estava falando do biometano aqui também, do GNV, que tem reduções ali da ordem de 15%, 20% no GNV, que é o mais comum, que já existe, né, nos postos, e a questão do biometano, que tem um potencial de redução de cerca de 90%, só que tem a questão da disponibilidade. Sim, o que se tem hoje em termos de tecnologia é uma visão de que curta distância, distribuição urbana é o veículo elétrico, seria o mais indicado para redução das emissões, e média e longa distância, os veículos a gás, essencialmente. Mas eu acho que essa é a tecnologia que tem hoje. Eu não vejo isso como uma tendência em médio e longo prazo se manter. Até compartilhar um pouco essa visão de quais seriam esses combustíveis alternativos. Não vou detalhar aqui todos eles, né, mas até para complementar, já que você comentou. Não é de 100% diesel, né? Hoje a gente já tem uma mistura de biodiesel no nosso diesel aqui no Brasil. Se ele fosse 100%, teria um potencial de redução de 9% das emissões. Mas não existe ainda, né, um veículo 100% a biodiesel, mas está aqui só de referência. Mas existe como tendências, e aí é o que aparece, né, respondendo a sua pergunta, né, essa questão do elétrico com biocombustível, um veículo híbrido, com potencial enorme de redução das emissões, e essa flexibilidade entre eu ter um elétrico nas curtas distâncias e ter um biocombustível. E a ideia que aparece, o etanol, né, como uma referência para os veículos de menor porte, ou um biodiesel com maior quantidade de diesel. Ou a questão do hidrogênio com a célula de combustível. Hidrogênio também pode ser independente do abastecimento utilizando o etanol. Então, aquela ideia, você carrega o etanol do veículo, esse etanol é transformado em hidrogênio e o hidrogênio é que vai gerar eletricidade, o que garantiria, inclusive, uma autonomia do veículo sem precisar passar por um tempo considerado excessivo, ainda mesmo nas cargas rápidas, né? Você fala, carregar um veículo elétrico é 8 horas, né? De uma noite de um dia para o outro, ou numa carga rápida em 2 horas, Sim, né? É isso aí. É isso que eu ia falar. Carga rápida, Já tem um 2 horas. carregador rápido entre 1h30 e 2 horas. Uma Mas hora e o meia, custo 2 do horas. carregador... Não... mas o custo do carregador de carga rápida, ele é, a não ser que tenha muita frota mesmo, que ele é um custo bem alto. Sim, e mesmo assim, 1h30, 2 horas não é exatamente rápido quando você Não. compara com o abastecimento convencional hoje, né? Sim. Então, existe essa visão assim, as tecnologias estão brigando, e se a gente realmente está criando emissões, qual o sentido de investir em GNV que eu estou reduzindo só 20% das emissões, de 15% a 20%? Eu tenho o gás hoje como opção para média e longa distância porque ele é o que está disponível. Não necessariamente ele, assim, tende a ser o melhor, vamos chamar assim. Eu acredito que outras tecnologias vão surgir, vão amadurecer e que vão tomar esse espaço. Não estou dizendo que vão dominar completamente, como você comentou. Deve haver uma distribuição, né? Assim, várias tecnologias sendo compartilhadas ao longo do tempo e conforme o perfil o perfil também do país e da logística desse país, né? Entendi. Muita coisa vai acontecer e é até difícil a gente conseguir dar uma previsão mais exata, né? Sim. Mas Legal. há uma torcida, né? Essa questão Sim, claro. do etanol com hidrogênio elétrico parece ser uma combinação muito interessante, principalmente para o Brasil. E como que as empresas podem compensar as emissões de gases do efeito estufa no transporte rodoviário de cargas? Tá. Só para compartilhar um pouco, desculpe, Thiago, só complementando a questão dos combustíveis alternativos, veículos alternativos, né? Se comenta essa questão que o veículo elétrico é muito mais caro, né? Ele é um investimento muito pesado, cara. E nessa busca por alternativas, né, encontrei essa referência aqui de uma empresa que se chama Aero One, que ele está disponibilizando veículos elétricos urbanos para entrega com locação, podendo reduzir, assim, sem ter a necessidade de investimento e podendo reduzir os custos de operação. Então, parece também, assim, uma estratégia complementar para se colocar veículos elétricos na operação, até para se testar, se aprender, se entender melhor esse mundo, né? Então, existem outros modelos de negócio que simplesmente adquirir os veículos e colocá-los em operação, tá? Só queria deixar essa mensagem. Sobre a questão da compensação, essencialmente, existem, acho que, 2 grandes estratégias. Ou você adquirir crédito de carbono no mercado, então você vai no mercado financeiro
e adquire esses créditos de carbono pagando por isso, aí são valores aí de cerca de 30, 40 euros por tonelada, ou você tem a opção, e eu acho que no Brasil faz um pouco mais sentido, é mais econômico, a questão de replantio de árvores. Um pouco aquela ideia de você encontrar uma instituição, né, séria que dê esse respaldo, porque quando você planta uma árvore, o ciclo de vida dela de compensação, os estudos que eu vi, são de cerca de 7 a 8 anos. A vida dessa árvore para ela efetivamente capturar todo o carbono potencial que ela tem. Então, essa questão do plantio de árvores parece ser uma opção assim, de uma resposta mais rápida, porque o nosso mercado de crédito de carbono ainda está sendo regulado, está sendo estudado, tem um tempo. Para mim, eu não vejo que isso seja feito tão rápido, que ganhe essa escala quanto precisaria. Então a curto prazo hoje seria uma recomendação de aumento de plantio de árvores. De árvores, com instituições sérias que deem esse respaldo, não simplesmente... E até o que vai ser feito com essa árvore depois dessa vida, né? Porque fazer replantio de árvore para depois queimar para gerar carvão não faz muito sentido. Sim. Né? Você está fazendo só um acúmulo para emissão futura, né? Entendi. Mudando um pouco do tema, a gente falar agora um pouco sobre a questão das embalagens, né? Como que as embalagens podem ser tornadas mais sustentáveis na logística? O que as indústrias hoje têm olhado, né, nessa questão de embalagem, né? Principalmente porque você tem um descarte depois, né? Sim. Essencialmente, a grande vantagem é que são materiais recicláveis. Então, a gente está falando de madeira no pallet, está falando de papelão nas embalagens, né, individuais, das coisas, e tem a questão do filme stretch do plástico. Acho que esses são os 3 principais insumos, né, os geradores de resíduos na logística. A vantagem é que são todos recicláveis, e muito do que eu vejo, as empresas aproveitam isso, né, não fazem o descarte adequado, ou contratam empresas que vão fazer a reciclagem desses materiais. Mas é um volume grande, e não necessariamente você está sendo eficiente nesse processo. Né? O que eu já vi, e são algumas tendências, né, precisa ver o conceito e a aplicação, por exemplo, é a substituição do filme plástico do stretch, que a gente está falando aí de 600 a 800 gramas de plástico, por essa questão dessas cintas, que são reutilizáveis. Então você tem aí uma chance de uma economia significativa e uma reutilização desses equipamentos ao longo do tempo. E da sensação que eu já vi em algumas operações, como na Leroy Merlin, são inclusive até mais seguras do que o próprio filme stretch, porque nem todos os filmes são colocados de maneira correta ou adequada. E a cinta você não tem como errar, né? Fica claro a colocação dela. Então eu vejo essa questão da cinta para substituir o filme stretch como uma tendência positiva. Legal. E a empresa, a referência que eu trouxe aqui, da referência pode ser usada até 750 vezes. Eu não sei como chegaram nesse valor, né? Porque a princípio poderia ir até mais, né? Mas é um pouco da resistência do material. Nós aqui, falando um pouco dessa questão de embalagem, pegando esse gancho com você, né? Nós temos uma operação de um cliente nosso, que a gente tem um posto avançado, onde a gente tem lá uma equipe que, conforme o cliente vai fazendo o faturamento, nós vamos fazendo a etiquetagem no material e carregando isso na carreta que traz a coleta do cliente até o nosso armazém, né? E para você ter uma ideia, a gente adotou nessa operação, ela era feita somente com filme stretch, né? Nós fizemos uma aquisição, não é dessas cintas, viu, professor Fernando? A gente fez, eles chamam de belt, é como se fosse uma lona que você abraça a carga, né? E você tem uma cinta elástica para você dar a pressão e ela compactar e evitar da mercadoria tombar no veículo, né? Perfeito. E a gente fez o investimento inicial, é um investimento até alto, mas que a curtíssimo prazo ele se paga. Só para ter uma noção, numa única operação, a gente conseguiu reduzir em 71% o uso do filme stretch. Né? E é uma redução aí de quase 5 toneladas por ano na utilização e descarte de material. Embora o filme stretch ele vá para uma reciclagem, né? Mas você tem um recurso de fabricação do filme novo, né?
Então, isso é um projeto que a gente implantou no cliente e a gente agora está fazendo um piloto, talvez, para expandir isso para um outro cliente também, para ver se vai adequar. A gente só não conseguiu reduzir mais, porque existem algumas embalagens. Por exemplo, esse cliente ele transporta, ele tem uma embalagem que vem em saco plástico, por exemplo. Tá. E isso, por exemplo, o stretch é que dá a pressão. Dentro do belt a gente tentou operacionalizar, mas a carga acaba tombando, não firma. Então, tem alguns tipos de embalagem que não deu certo, né? Então, foi bem bacana, é um projeto legal que a gente plantou aqui, que a gente deve fazer novamente, né? Então, se eu vi aqui até nos comentários, é belt de cinta em inglês, B-E-L-T, né? B-E-L-T. O belt de pallet você acha fornecedor no mercado. Legal? E aí, na verdade, o próximo tema agora, professor Fabiano, seria sobre a questão do controle de resíduos, né? O que as empresas podem fazer para controlar e reduzir a geração de resíduos na logística? Tá um pouco associado a essa questão da embalagem, né? Muito dessa visão de substituir esses materiais que são recicláveis por materiais que sejam reutilizáveis. Aí aparece um pouco essa solução das caixas de papelão pelas caixas plásticas reutilizáveis ao longo da cadeia. Um pouco é o mesmo conceito de pallets também, né? Você tem essa substituição, ou potencial substituição do pallet de madeira, que tem uma vida útil menor, por um pallet de plástico, que embora seja muito mais caro, ele tem uma vida útil proporcionalmente muito maior. Então o custo por ano de uso, né, do pallet de plástico acaba se tornando mais competitivo. Então é um pouco dessa ideia, substituir os materiais e as embalagens com essa visão de algo que seja mais reutilizável, e que você não precise ficar descartando. E mesmo o pallet de madeira tem aquela visão, né? Tem um pallet PBR, que ele, né, é um padrão que pode ser que pode ser trocado ao longo da cadeia, mas tem aquele one way, né, que faça um pallet bem mais simples, que é só para fazer aquela única viagem, né? Então esse seria, assim, embora uma necessidade ou uma referência, é um gerador de resíduo muito grande, né? Então essa ideia é buscar alternativas, tecnologias para substituir esse tipo de equipamento de movimentação. Tá? Legal. E na verdade a gente tem também uma outra questão, falando um pouco do transporte rodoviário, porque é uma questão, a gente fala de você conseguir reduzir, mas você tem resíduos, insumos, que hoje você não tem a possibilidade de fazer essa redução, né? E aí o ideal também é que as empresas tomem a consciência de fazer uma destinação correta desses resíduos, né? Sim, então, falando muito de frota, né? A gente vê o óleo lubrificante, a gente coloca os pneus dos caminhões, né? E as empresas também têm que ter a consciência de, ter um pneu que não dá mais para fazer a utilização, de fazer um descarte correto com o fornecedor e um controle com laudo que realmente aquele pneu teve uma destinação aí correta para uma outra função que não seria mais a função de pneu, e a mesma coisa aí de uma reciclagem de óleo lubrificantes, né? A grande vantagem, pelo menos que eu vejo no transporte rodoviário nesse requisito, é que tanto o óleo lubrificante quanto o pneu, ao longo dos anos, já foram desenvolvidas técnicas, seja para se reutilizar o principal aditivo do óleo lubrificante, então ficou economicamente viável, né, reciclar esse óleo lubrificante usado. E na questão dos pneus tem a questão da recapagem, né, ou recauchutagem, com essa ideia de usar 2, 3 vidas aquela mesma carcaça, aquele mesmo pneu. Então, de uma maneira, né, sim, histórica, o transporte já tem contribuído para essa redução de resíduos. A gente pode falar também da questão da lavagem dos veículos, a utilização dessa água, que tipo de água para ela ser reutilizada, também é um fator interessante com relação a isso, para não ficar usando água potável em grande quantidade durante, né, vários anos ou vários meses em seguida. E falando um pouco agora de veículos, né? Como é que os veículos modernos eles contribuem para as práticas sustentáveis no transporte rodoviário de carga? Vamos lá, é um pouco da engenharia, né, e da melhoria da eficiência dos motores, né, você comentou do Euro, né, versão Euro 1 até Euro 6 como está hoje, e que devem existir outros, né, vão se continuar as pesquisas, os tipos de veículos. Então sim, a engenharia vai evoluindo para que os motores sejam mais eficientes energeticamente, portanto eles vão consumir menos e emitir menos poluentes. Tem a questão também do projeto dos equipamentos,
principalmente com materiais com redução do peso da tara, aquele peso que retira a carga líquida do veículo, né? Então, veículos mais resistentes, mas mais leves, né? E essa questão dos veículos maiores, e eu trago alguns exemplos, algumas referências aqui. Os colegas da Suzano têm um projeto que eles batizaram de Hexatrem. Na verdade, enquanto a gente vê nas rodovias, né, o Rodotrem, né, o Bitrem, que tem limitações de legislação, né, para rodar internamente dentro das fazendas, dentro da colheita da madeira, né, para celulose, eles não têm essa restrição e colocaram veículos aqui com 6 implementos para fazer o transporte de madeira dentro das suas operações. Então, com isso daqui, você reduz sensivelmente o número de viagens, que você está aumentando a produtividade daquela viagem, daquele cavalo, daquele motorista. Então, é um pouco essa ideia de buscar novos equipamentos com uma engenharia melhor, com uma tela menor, mas olhar também, né, dependendo, claro, da especificidade da sua operação, esses ganhos de escala. Veículos maiores, o que caibam mais, tenham maior oportunidade de produzir, seja uma carga volumosa, né, ter uma metragem cúbica no baú, ou uma carga pesada, tendo mais eixos, os eixos mais presentes, são estratégias interessantes. Tem aqui um pouco a referência, os cuidados. Mas nessa mesma linha, né, não só do transporte rodoviário, mas dos colegas da ferrovia, também apareceram aqui com algumas soluções, como a Brado, Logística, a Rum, aparecendo aqui com um container de 43 pés, que é maior que aquele container de 20 ou 40 pés que são tradicionais no marítimo, né, mas um container de 43 pés e double deck, como tem no Panamá, naquela rodovia que liga, atravessa o Panamá, que é uma alternativa ao canal ali, né? Pois não, Thiago. E então ele parte, na verdade, muito para a nossa próxima questão aqui do script que a gente está tratando, que seria a otimização da ocupação dos veículos no transporte de carga, né? Sim. E o que significa essa otimização? É o que você está trazendo um pouco, né? De você ir aperfeiçoando e dentro, talvez, do mesmo recurso, conseguir fazer que ele produza mais, que ele transporte mais demanda, mais ocupação, mais peso no mesmo recurso. Sim, que são equipamentos especiais, é verdade, eles exigem de investimentos, têm um custo unitário de aquisição maior. Só que quando você divide isso pela carga transportada, pela tonelagem transportada, aparecem aí os ganhos, né? Entendi. E você tem, nesse caso da otimização também, mais alguma coisa, alguma informação para trazer para o público? Tem um pouco a questão da mudança da legislação, que foi algo mais recente. Coloca aqui o caso Canavieiro, em que antes os bitrens que poderiam rodar nas rodovias, né, estavam limitados a 74 toneladas. Então você tinha os 30 metros, a questão de segurança, né, a questão da ultrapassagem, mas ele estava restrito a 74 toneladas. Com essa mudança da legislação, se permitia um veículo, também bitrem, também com 30 metros, só que ele está aqui com eixo a mais, e com isso ele conseguiu aumentar o peso bruto total dele de 74 para 91 toneladas. E a gente aplicou isso num caso prático de uma usina, utilizando ali um fator safra. A gente viu o potencial de impacto, utilizando aí essa ideia de compensação, só a compensação dos gases de efeito estufa, o potencial de redução da ordem de 30%, 37%, né, quase 40% do custo com a compensação das emissões com esse tipo de veículo. Então, sim, também estar atento a essa questão de legislação e se trabalhar e aproveitar essas mudanças, né, essas melhorias, vamos chamar assim, para se potencializar esses resultados. Tá? Bacana. Fabiano, você gostaria de finalizar lá com um questionário interativo, né? E neste momento agora, nós vamos abrir também para as perguntas, né? Claro. Para que a gente possa poder esclarecer caso tenha alguma dúvida que ficou aí no decorrer da apresentação. Vamos sim. Deixa eu colocar, tinha outros detalhes, referências, mas são mais curiosidades. Você quer trazer, Fabiano? A gente tem tempo ainda, tá? Não, fique à vontade, a gente volta dependendo das perguntas, Thiago, mas vamos aproveitar sim, até para abrir e ter um pouco mais interativo. Então eu vou convidar os participantes do nosso webinar para entrar nessa enquete online, que é www.mente.com, né, a ferramenta chama Mente Minter, e colocar esse código que está em amarelo destacado. Ou, se preferir, for usar o celular, pode usar direto o QR Code, que vai dar acesso a essa enquete online.
E a ideia são simples, né? A gente, um pouco do que discutiu aqui e apresentou, é vocês fazerem uma avaliação do impacto dessas alternativas na operação de vocês, na questão da sustentabilidade na operação de vocês. Dando uma nota 1, quando vocês veem que aquele item é um de baixo impacto, ou a nota 5, né, que seria o máximo impacto que que aquela tecnologia, aquele item que a gente discutiu, possa ter impacto na sustentabilidade da operação de vocês, tá bom? Legal. Enquanto vocês vão respondendo, a gente vai respondendo as perguntas que estão nos comentários. Sim. Tem aqui uma primeira pergunta, Marcel. Bom dia. O cliente deve possuir essa consciência ambiental? Ele busca isso, né? Você quer fazer algum comentário, Fabiano? Claro. Ou deve partir somente do transportador essa iniciativa? Tá. Eu acho que acaba tendo um pouco dos dois canais, como eu comentei, né? As empresas multinacionais têm metas globais e elas estão, de alguma maneira, incentivando ou obrigando os seus fornecedores, inclusive os de logística, a colocar em prática essas questões de sustentabilidade no transporte, principalmente no transporte rodoviário. Sim, algumas empresas, alguns clientes, mercados não têm essa exigência tão pronta, essa pressão tão grande. Aí sim, é verdade. No caso do transportador, tendo isso como uma vantagem competitiva, né? Porque quando a gente fala em sustentabilidade, é fazer algo melhor e mais eficiente muitas vezes. Então não é quer dizer que eu vou buscar a sustentabilidade, eu vou ter que gastar mais para ser sustentável. Muitas vezes é investindo em alguma tecnologia nova para ter um resultado, né? Como você comentou do payback, né? A questão das cintas, por exemplo, dos equipamentos, né, das bolsas que vocês colocaram nos pallets. É questão do investimento para trazer um retorno, o que acaba de alguma maneira fidelizando o cliente que já existe e potencialmente gerando diferencial competitivo para se buscar novos clientes. Então, nesse caso aí sim, o transportador seria o embaixador dessa questão da sustentabilidade junto a outros clientes que não têm essa demanda ainda para poder conquistá-los. E tem uma outra pergunta do Marcel também, que seria a seguinte: carretas, baú ou cider double deck não caíram na graça dos transportadores ou dos clientes? Tá. Um pouco do que eu vi, também tem um pouco esse sentimento. Tem dois aspectos aí. Primeiro, a indústria estava muito interessada, os transportadores não foram uma restrição. O que apareceram foram os destinatários. Você precisava ter estrutura e infraestrutura para receber esse double deck. Então, na verdade, os destinatários não receberam muito bem. E há uma referência também, a questão de paletização. Quando você coloca só um pallet na carreta, ele tem uma altura. Quando você vai usar o double deck, normalmente você acaba reduzindo essa quantidade de camadas, de caixas no pallet para permitir esse double deck. Então, ao mudar essa paletização, você muda também, ou precisaria mudar, né, está integrado, a estrutura porta-pallets de quem armazena esses pallets. Então, eu vejo um pouco essa boa briga, vamos chamar assim, né? Se tem uma tecnologia nova em termos de transporte, tem um potencial significativo de redução de emissões e de custo, só que faltou integrar essa solução na cadeia. Como a gente não combinou direito com quem ia receber ou quem ia guardar esses pallets, né, criou um pouco essa referência e criou essa resistência. Que é uma questão, né, para se discutir e se avaliar caso a caso. Mas eu ainda acho um pouco, viu, professor Fabiano, dessa questão que você falou de combinar a regra de descarga com o destinatário. Porque você comentou, uma carreta convencional, você numa estrutura de plataforma com nivelador de doca, você faz a descarga da carga paletizada. Na double deck, você vai precisar de uma estrutura de uma empilhadeira, ou talvez de um carrinho de elevação de pallet, para poder fazer essa descarga. E nem todos os locais talvez estão adaptados para isso, né? E aí você acaba fazendo investimento que ele é realmente um investimento mais caro, talvez para fazer uma utilização muito pequena, né? Sim, e um pouco daquela visão também, né? Se utilizar o double deck só num trecho da viagem e não ter o retorno com o double deck também prejudica assim, o retorno desse investimento, né? Então essa utilização precisaria ser um pouco mais ampla. A exemplo que foi do PBR, né? Aquela ideia quando se fala de integração entre indústria e varejo aqui no Brasil, quando você fala de córrego de barras e fala do pallet PBR, para mim são dois casos de sucesso dessa integração que criou uma ideia de uma padronização,
uma referência, uma tecnologia que todos combinaram utilizar e se prepararam para utilizar. Hoje você não consegue discutir, né? Tirar o código de barras ou tirar o PBR dessas operações, né? Então acho que o Double Deck é um desses exemplos de uma tecnologia, né, de uma nova ferramenta com potencial de ganho ao longo da cadeia, mas que precisa ser melhor entendido, absorvido por todos os players. E muitas vezes pode ser parte da briga seja essa, né? Como é que a gente vai dividir esses benefícios, né? Porque às vezes você quer colocar o Double Deck no cliente, vai reduzir o seu custo logístico e você quer absorver todo esse ganho. Não faz sentido também o destinatário ter que se adequar e não ter algum tipo de benefício para isso, né? Então acho que parte da briga, boa briga Sim. pode ser essa, boa discussão pode ser essa, né? Sim. Tem mais uma pergunta que chegou do Roberto. Sabemos que o governo irá aumentar a taxação de fabricação de veículos elétricos no Brasil. Se eu não me engano, acho que já até aumentaram, né? Com isso, existe pouco investimento nesse segmento. Como conseguir convencer o CEO a fazer esse investimento? Tá. A questão da taxação, daí, salvo engano, acho que são para os importados, não são? Mas acho que hoje, professor, 100% dos veículos elétricos são importados. Sim, então, mas eu acho que é o conceito de uma política industrial para incentivar que as empresas produzam os veículos elétricos aqui no Brasil. É um pouco essa ideia de time, talvez seja um problema, mas não é que se está taxando os veículos elétricos como um todo. Se for produzido veículo elétrico, não teria, eu entendo que não teria essa taxação. Então, a ideia do governo Talvez brasileiro eles estão tentando buscar forçando uma política industrial. Exato. Para poder trazer a indústria para fazer a produção nacional e não fazer a importação. Talvez seja esse o objetivo. Não estou dizendo se vai dar certo, se estão, né, seguindo a intensidade certa do caminho, mas eu acho que é esse o objetivo. Mesmo porque se você deixar toda a eletrificação da frota vir com o importado, quando é que você vai ter uma indústria, vai montar aqui, né? Entendi. Bom, você, por enquanto, não tem mais perguntas. Você quer retornar com a apresentação aí da enquete? Você prefere repassar aqueles outros slides que ficaram para complementar a apresentação? Como é que você prefere fazer, professor Fabiano? Claro, eu vou só dar uma olhada como é que estão as respostas na enquete, qualquer coisa se tiver. Perfeito, acho que temos um tempinho então para o pessoal responder mais. A questão de... Vamos voltar à apresentação. Só passar alguns pontos, algumas curiosidades, a gente está falando de veículos, né, foi um pouco da sustentabilidade, não é só olhar essa questão de novos equipamentos, mas também tem novas tecnologias, né? Tem aqui um pouco os colegas da Scania trazendo os equipamentos, caminhões movidos a etanol, né? Teve lá restrições, dificuldades também. Outra tecnologia muito interessante, com potencial de redução, principalmente para essas... para operações ali, como é que a gente pode chamar, de rurais, né, fora de estrada, em que esse combustível alternativo seria muito interessante, mas também tem histórias por que não deu certo, né? Outra coisa que estão aparecendo são os veículos autônomos, e um pouco daquele desafio, né, quando que eles vão chegar? O fato é, e aqui é referência, né, a gente teve a chance de assistir uma palestra dos colegas da Volvo, que dizem que 60% do custo de um cavalo mecânico existe porque eu preciso colocar uma pessoa lá dentro. Então eu trago um pouco essa referência, a foto, o que é um cavalo mecânico realmente autônomo. Se vocês notarem aqui na foto, praticamente é o motor e roda. Se a gente falar elétrico, né, são as baterias, o motor e a roda, essencialmente, né? Para uma manobra de pátio interno, depende de ter uma estrutura de veículo que superdimensionada só para uma manobra interna, né? Exatamente. De pátio. Então, e cria essa referência. A gente fala assim, mas o veículo autônomo está distante, né? A gente fala de drones, mas ó, a gente acabou de ver em 2021, a China já está colocando a autorização para colocar 5 caminhões autônomos nas estradas. Já passaram a fase de testes de piloto e garantir a questão de segurança, já estão liberando numa escala muito importante. Claro que para a China todo número é superlativo, né? Mas já dá para ter um pouco a ideia da complexidade disso. Em algumas rotas, operações, já tem veículo elétrico autônomo chinês rodando. Então, essa questão de quando, se vai chegar ou não, acho que já morreu, a questão é de quando. E como é que a gente faz esse trabalho com os motoristas nessa transição de tecnologia? Eu não vou precisar de mais motoristas, mas quando exatamente isso vai acontecer?
né? Vai faltar motorista, né? Então também tem um pouco dessa preocupação do profissional de logística, mesmo das empresas de transporte rodoviário de carga, como é que lidar com essa questão da gestão das pessoas e essa aquisição, né? Assim, essa atração de profissionais para continuar nessa profissão de motorista, que a princípio, né, vai ser desafiada com essas novas tecnologias. Sim, até porque a gente tem vivido isso na pele, né? Você tem, teoricamente, aí uma falta de renovação dessa mão de obra de motorista, né? As novas gerações não têm esse desejo que talvez as gerações passadas não tinham de conhecer o Brasil por caminhão, né? Então, até porque você tem hoje advento de internet, o acesso à informação, acho que é mais rápido e mais simples, né? Talvez até por curiosidade, muitas pessoas acabaram enveredando na profissão de motorista de caminhão para viagens mais longas, né? Tem uma outra pergunta que chegou aqui sobre, ou na verdade não é uma pergunta do Roberto, Fabiano, você poderia explanar sobre as empresas que auxiliam na parceria sobre o plantio de árvores, né? Tem esse projeto em papel já? Tem alguma... Isso é fácil buscar na internet? Tá. Acho que tem a referência. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Tem exemplos. Essa questão da Turma da Árvore é uma instituição, na verdade, que tem essa ideia, tem esse projeto de replantio e a utilização dessas árvores, tudo certificado com georreferenciamento. Então, acho um exemplo que eu encontrei positivo. Outra referência, né? Essa questão da Carbonext, que estão, na verdade, com uma escala bem maior, né? Os custos, para mim, eu não vi, não são tão competitivos, mas já é aqui um grande player para essa questão de compensação. Então, de repente, por uma empresa que tem um volume maior de compensação, um exemplo dessa Carbonext pode ser uma referência, uma primeira referência para começar a conversar. Tá? Bacana. Então, Obrigado. dar essa referência de iFood, Cielo, Raizen, né, Shell, já são clientes dessa empresa de compensação através do plantio de árvores. Tá? Não, legal. Obrigado por compartilhar as informações conosco aí. Bom, a gente está basicamente finalizando a apresentação, né? Sim. E essa troca de informações. Professor, você gostaria de complementar com mais algumas outras informações? Como é que está a programação aí? Claro, vamos só colocar rápidas curiosidades aqui, aproveitando o tempo. Essa questão dos motoristas, né, de se trabalhar, a questão da sustentabilidade está muito em volta com relação à segurança, prevenção de acidentes e a direção econômica, né, o eco-driving, como se chama. Né? E aqui eu trago uma referência, uma boa prática com os colegas da FABET, essa fundação Adolfo Bósio aqui, que tem uma espécie de curso de especialização para motoristas carreteiros. E programas diferenciados ali também, novos programas com relação a essa diversidade também de mulheres na condução de veículos pesados, uma boa referência de se investir e se melhorar a capacitação técnica, né, dos motoristas. Então, acho que isso daqui é um investimento que se paga muito mais fácil, muito mais rápido, às vezes muita tecnologia, né, que tem um investimento mais pesado. E dá uma ideia também de valorização do profissional. Tem um pouco as tecnologias que aparecem para prevenção de acidentes, né, a questão de câmeras para tirar coisas, e um pouco essa ideia da inteligência artificial, quer dizer, você tem um monitoramento 24/7 dos motoristas na sua condução e o próprio sistema, a própria inteligência artificial consegue fazer a interpretação dessas imagens e já emitir os alertas, emitir as ocorrências para prevenir, na verdade, que essa é a grande vantagem desse tipo de tecnologia, prevenir um risco de acidente. Mais do que ficar tirando telemetria para investigar qual foi a causa do acidente, é ter uma tecnologia ativa que trabalhe na prevenção, vamos chamar assim. Acho que essa é uma tendência muito positiva. Com relação aos equipamentos, a gente fala muito de veículo elétrico, combustível alternativo, montadora, mas aqui trago um exemplo da Randon com relação aos implementos, que ele está trazendo ao mercado essa ideia de um implemento que usa um eixo de tração elétrica,
que na verdade ele usa essa questão da regeneração na frenagem, quando está na descida, e utiliza essa energia para apoiar o veículo na subida, com potencial de redução de consumo de combustível no veículo nas viagens. Então aqui os implementos também entrando com uma, vamos dizer assim, uma contribuição para essa ideia de redução de emissões e redução de consumo. Tem só o transporte rodoviário, mas que a gente ouve muito e tem bastante coisa, mas os outros modais também estão se mexendo. Então, um pouco de atenção e cuidado, né? Essa questão da competição entre os modais, né? Então, a questão do marítimo, já mostrei um pouco do ferroviário, mas essa do marítimo também com embarcações com energia solar e energia pelos ventos também, né? Energia eólica, que tem esse potencial de redução. Lembrando que quando a gente fala no transporte rodoviário, a gente está falando algo em torno de, né, distâncias curtas, aí 25% a 30% de representatividade no consumo. No transporte marítimo, a gente está falando de 40% a 60% do custo é combustível. Então, essa questão de combustíveis alternativos dos outros modais também podem trazer uma maior competitividade, né, acirrando um pouco essa briga entre os modais. Pouco essa ideia também de tecnologia, né, esse data science, analytics, né, para melhorar essa questão da roteirização dos veículos. E aparece aqui os colegas do MIT e a Amazon fazendo uma parceria para utilizar a experiência dos motoristas para colocar essa inteligência nos softwares de roteirização, melhorando aquela ferramenta, né, que buscava só uma otimização matemática, mas utilizar a experiência dos profissionais no campo também para agregar essa questão da otimização de rotas. E a última curiosidade, para não perder, essa questão dos drones. Tem umas pesquisas aqui dos colegas, turma de graduação ali da Poli Civil, que fizeram um trabalho de pesquisa e acharam aqui essas referências, que são os drones, né, para transporte de carga. E acharam 4 referências, ou 4 empresas aqui, com relação ao que já tem de drone, qual que é a velocidade desses veículos, né, desses drones, qual é a capacidade de carga, então são realmente pacotes pequenos, qual é o tempo de entrega e o raio de alcance. Então, quando a gente fala de drone que vai revolucionar, sim, ele tem algum potencial, mas ainda essa tecnologia não está totalmente desenvolvida ainda, e são para curtas distâncias e pacotes pequenos. Então, é uma distribuição que tenderia a ser urbana, que coincidentemente tem restrição de tráfego aéreo. Então, é um pouco daquela briga que o drone existe, tem a sua relevância, mas eu vejo mais potencial nessa ideia de utilização indoor, né? Utilização dos drones para fazer controle de inventário, por exemplo, né? Acho que é um uso mais nobre, uma tecnologia mais rápida. Bom, bacana. Podemos ver o resultado, então, da enquete e fazer o fechamento? Podemos, Fabiano. Bom, vamos lá. O que a gente pegou? Aqueles que teriam maior impacto, apareceram aqui com os 2 principais, né? A questão dos tecnologia de segurança e prevenção de acidente e os veículos autônomos, como as tecnologias, na verdade, que têm, né, o maior impacto na sustentabilidade e eficiência. Daí, em segundo, estão 3 empatados, né? Essa questão da mudança da legislação, os modais de transporte e as novas tecnologias e equipamentos. Aqui apareceram um segundo grupo. E combustíveis alternativos, embalagens sustentáveis, também uma distância pequena. E, por último, essa questão dos motoristas, assim, o menos impactante, né? Também 3,3 em 5 não é uma nota, não é uma avaliação tão baixa, né? Mas tem um pouco essa referência dos motoristas. Então, é um pouco isso, né? Entender que esses veículos autônomos, e essa questão, imagina que esse veículo autônomo também vai estar ligado a combustíveis alternativos, a formas diferentes, tem um impacto importante, significativo, e vale, né, investigar, vale investir tempo para ver esse tipo de solução. Assim que também a segurança e a prevenção de acidentes, seja com os motoristas atuais ou com os veículos autônomos, também são bem importantes. Bom, então, deixar um pouco essa mensagem, quer dizer, a sustentabilidade de alguma maneira está começando, seja obrigatório por causa dos embarcadores, ou seja como um diferencial competitivo para aquelas empresas de transportes que veem isso como uma vantagem competitiva. Tá? Legal. Bom, novamente agradecer a participação do professor Fabiano, né, que ele trouxe muito conteúdo para os participantes, né? Por exemplo, aquela própria implemento da Randon, eu confesso para você que eu nunca tinha visto essa tecnologia. Eu acho que é legal
a gente está bem antenado no que o mercado traz aí de inovação, né? Até para a gente estar olhando e planejando futuros, né? E agradecer demais aí por compartilhar e por ter sido convite, viu, Fabiano? Agradeço novamente. E a gente espera aí contar futuramente com novos projetos, né? A gente sempre vem trocando informação. E muito bacana, quando tiver novas apresentações lá no Syslog lá, lembre-se de me convidar que certamente estarei presente. Pode deixar. Eu também que agradeço a oportunidade, Thiago. Bom trabalho para vocês e para os colegas também que vão buscar melhorias na sustentabilidade. Legal. Obrigado a todos aí pela participação. Desejamos aí um bom dia aí para todos na jornada aí. Forte abraço, obrigado por acompanharem.